Começando aqui mais um Café com o Professor Alcides. Hoje eu estou aqui com uma amiga, uma colega de parlamento. Nós estamos no segundo mandato, tanto eu como a Bia Kiss. A Bia Kiss é ex-procuradora aposentada, né, Bia? Conte um pouquinho da sua história aí para nós, por favor. Bom, eu me formei em Direito na UNB e fiquei primeiro trabalhando no SERPRO como advogado por 7 anos. Passei no concurso, que era o concurso dos meus sonhos, o concurso da Procuradoria do Distrito Federal. Coisa boa. Fui procuradora por 24 anos e me aposentei em 2016, quando eu já estava com um ativismo muito forte, ficava acampada em frente ao Congresso. Eu era corregedora geral da Procuradoria do Distrito Federal. E aí eu achei que eu tinha que escolher um caminho a trilhar, que estava começando a ficar difícil conciliar as duas coisas. Resolvi me aposentar e me dedicar, então, à minha cidadania recém-desperta. Eu digo que eu despertei em 2014 para os assuntos da política e da cidadania. Ah, coisa boa. Bom, a Bia é casada, tem filhos, como é que é a sua vida? Eu sou divorciada, fiquei 24 anos casada, tenho 2 filhos que são o maior presente da minha vida, né? Samuel e Guilherme. E comparado aí com a moçada aí de hoje, a gente vê, eu fui mãe aos 25 anos, hoje as mulheres estão tendo filho, primeiro filho com 35, 36, então hoje eu digo que tenho a sorte de ter meus filhos já criados, homens feitos, trabalhadores, meus amigos, companheiros, uma coisa maravilhosa isso. E resolvi entrar para a política em 2017. Foi quando eu resolvi, tomei a decisão de me filiar a um partido, me filiei na época primeiro ao PSL, depois saí do PSL e concorri por um partido pequenininho, que nem existe mais, que é o PRP, que não conseguiu atingir a cláusula de barreira. Aí eu fiquei livre para ir para o PSL, que era o partido do presidente Bolsonaro. Houve aquela ruptura, acho que você se lembra bem, todo mundo se lembra bem da confusão. O PSL acabou depois se unindo aí com o DEM, criaram União Brasil e eu vim para o PL, né? Junto sempre aí na base do nosso presidente Bolsonaro. Você foi a deputada federal mais votada em 2022, com 214 mil e umas frações. 214.733 votos, eu não desprezo nenhumzinho. Nenhumzinho, tá certo. Isso é muito importante. Um passarinho verde me contou que foi você que apresentou o Paulo Guedes ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. É verdade. Eu e o Winston Ling, um grande empresário brasileiro do Rio Grande do Sul, e ele tem um projeto liberal, né? Eles têm um Instituto Ling no Rio Grande do Sul, que inclusive dá bolsas de estudos para jornalistas terem uma formação liberal, né, fora do Brasil. E eu, que já vinha acompanhando o Bolsonaro desde 2014 e tinha a convicção de que ele poderia sim ser o próximo presidente, eu achava o seguinte, que ele precisava do apoio não só dos conservadores, mas também dos liberais, dos empresários. E naquela época havia uma resistência muito grande ao Bolsonaro. Diziam que ele não era liberal, que ele era nacionalista. Então, o pessoal, os liberais não apoiavam o Bolsonaro, tinham muita resistência. Tanto que tentaram lançar aí o Flávio Rocha, né? E eu, olhando para o cenário, eu pensei assim, eu preciso trazer os liberais para o lado do Bolsonaro. Então, primeiro eu apresentei o Winston Ling ao Bolsonaro, houve uma sinergia boa, Bolsonaro gostou do Winston, o Winston gostou do Bolsonaro, e daí, por intermédio do Winston, a gente começou a trazer os liberais. E um dia, juntos, nós tivemos a ideia de apresentar o Paulo Guedes ao Bolsonaro. Então, eu cuidei desse encontro, o Winston estava na China, ele veio da China. Eu saí de Brasília, fui ao Rio, o Paulo Guedes já morava no Rio, a gente conseguiu achar uma data em que o Bolsonaro, que já tinha uma vida, né, louca, viajava esse Brasil inteiro, pudessem se encontrar, e aí realmente esse encontro foi fantástico.
essas coisas do Bolsonaro, ó, 15 minutos de agenda, eu falei, presidente, não era presidente ainda, né? Eu falei assim, Bolsonaro, ele era deputado. Eu falei assim, eu acho melhor você não marcar nada nesse dia, eu acho que você vai gostar dessa conversa, deixa a agenda livre. E ele deixou. E aí o encontro começou às 7 da manhã, num hotel na Barra da Tijuca, no Rio, e foi até meio-dia. Né? O papo foi muito bom e a partir dali, né, o Paulo Guedes passou então a apoiar o Bolsonaro. E pouco tempo depois o Bolsonaro o convidou para ser ministro. Coisa boa, muito feliz. Foram duas grandes figuras, muito. Né? Então, fale um pouquinho da sua militância aí, sabendo que você é professora, né, e mestre em Reiki. Conte um pouquinho mais para nós dessa experiência. Né? Isso aí é uma coisa que as pessoas que me conhecem já como deputada, como política, ficam muito surpresas. Bom, eu era procuradora do Distrito Federal e na época, lá atrás, em 97, eu já tinha um trabalho bastante... Eu sempre trabalhei muito, né? Sou uma pessoa muito dedicada ao trabalho. E na época eu tinha ficado um tempo como procuradora-geral, eu era procuradora-geral adjunta e tinha acontecido todo tipo de confusão que dá. E eu estava muito cansada. Então, quando eu saí de férias, eu fui passar férias no Rio, minha mãe tinha feito o curso de Reiki, e ficou insistindo para eu fazer. Eu tinha uma certa resistência, não acreditava muito e tal. Fiz o curso, me apaixonei, daí acabei me tornando mestre de Reiki, professora, fundei a Escola Brasileira de Reiki. Comecei a dar palestras pelo Brasil, me tornei terapeuta Reiki também. Então, eu trabalhava na procuradoria de segunda a sexta, final de semana, eu tirava ali um dia para dar os cursos de Reiki e fazia atendimentos também. E isso foi uma coisa muito bacana, aprendi a meditar, gostava muito, né? Assim, fui ficando muito encantada por esse mundo, né? Que é um mundo muito diferente, né? A minha formação é católica, eu sou católica praticante, frequento a igreja, mas o Reiki foi uma coisa que veio complementar muito, sabe? Esse lado de oração. Reiki não é religião, é uma terapia que veio do Japão e que ajuda muito, né, a gente a trabalhar o nosso lado emocional, inteligência emocional. E a meditação nem se fala, é uma maravilha, né? Então eu até hoje pratico e digo que é muito importante quando as pessoas me perguntam como é que você tem aquela paciência lá na CCJ de ficar ouvindo aquela confusão, aquelas deputadas que ficavam brigando, te xingando, atrapalhando. E o que eu penso é o seguinte: essas ferramentas eu aprendi com a meditação e com o Reiki, de me manter calma, tranquila, mesmo no meio de tanto tumulto. Esse ambiente nosso aqui é tumulto que não falta, né? Todo dia. Bom, eu e você, nós somos de direita. Fale um pouquinho aí da nossa direita. A nossa direita, ela é uma criança, né? Nasceu tem pouco tempo. Certo. Não diria mais que é um bebê, mas já é uma criança que está andando, né, com as próprias pernas, mas ainda precisa de muita direção. Então, eu digo que antes do Bolsonaro, e antes até também do professor Olavo de Carvalho, que despertou essa nação para o conservadorismo, para a direita, não se ouvia falar em direita no Brasil, era pecado, né? As pessoas que se identificavam como direita não tinham coragem de falar. E só existia esquerda. As pessoas falam assim, o Brasil está polarizado. Eu falei, está polarizado porque agora tem esquerda e direita. Antes só tinha esquerda, era muito pior. É aquela paz sem voz. Paz sem voz não é paz, é medo. Então a direita estava aquada, estava totalmente bloqueada, não existia. Agora nós somos essa direita, somos representantes dessa direita, professor Alcides, que são pessoas que sabem, né, não acreditam nos projetos da esquerda, que são projetos Titanic, né, que só afundam, né, não tem como. Não deu certo em lugar nenhum do mundo, não era aqui que iria dar certo, né? E a gente teve aí o Bolsonaro, que foi, eu falo que é como se tivesse aberto um portal, né, o céu abriu um portal, veio o Bolsonaro, foi presidente, e a gente conseguiu ver o que é um país com um governo sério, com ministros competentes, que não desviam dinheiro, que trabalham em prol do povo, que apoiam
aquelas pessoas que investem, né? Os trabalhadores de verdade. E aí, você viu o que aconteceu com o Brasil. Apesar da pandemia, né? Apesar de todos os problemas sérios, da guerra, o Brasil, todos os índices, agora que esses índices estão aparecendo, desemprego que caiu, a renda per capita que subiu, a economia melhorou, tudo melhorou. Por quê? Porque a direita, ela primeiro, a gente tem aquele princípio de que o Estado, ele não tem que atrapalhar aquelas pessoas que conseguem caminhar com as próprias pernas e ajudar aqueles que são vulneráveis e que precisam. Perfeito. Não é? Então é isso, a direita está aprendendo, a gente precisa se organizar, professor, muito. A gente precisa de estudo, a gente precisa de organização, a gente precisa trabalhar unidos para não sair cada um correndo para um lado, né? Para a gente conseguir ter mais efetividade. Agora, a gente é pedra no sapato, né, da esquerda, isso acho que a gente tem conseguido fazer bem. E por ser pedra no sapato da esquerda, eles têm tentado nos calar de todas as formas, né? Está aí a PL 2230, né? 2630 da censura. Aliás, perdão. 2630, que é a PL da censura, que eles não tiveram coragem de colocar no dia que estava programado para colocar, porque ela ia ser derrotada. Porque eles iam perder, só por isso. Iam perder, né? E agora estão tentando achar uma brecha para encaixar. Porque nós não acreditamos que eles venham apresentar esse projeto. Mas se vier o plenário do Congresso, da Câmara dos Deputados, está bem consciente, acredito que eles perderão. Né? Eu também, até porque o povo trabalhou muito nesse pé. As pessoas foram para as redes. Foram para as redes sociais. E não só nas redes, né? Procuraram seus parlamentares. Teve gente que chegava na sua cidade, tinha eleitor esperando no aeroporto, aqui em Brasília também. Mandaram e-mails, se conectaram com seus parlamentares para falar, olha, isso a gente não quer de jeito nenhum. E parlamentar que tem juízo, né? Vota também de acordo com a vontade do seu eleitor. Bom, agora vamos falar um pouquinho das mulheres. Qual que é a sua ideia? O que as mulheres devem fazer para se envolver mais politicamente? Na gestão passada nós tínhamos 77 mulheres. Nessa agora nós temos 98, se não me falha a memória. Quer dizer, nós tivemos um acréscimo aí de aproximadamente quase 30%, né? Foram 21 mulheres a mais do que na gestão passada. Isso significa dizer que a mulher está participando mais, que ela está se envolvendo mais, que ela está se situando no meio político ou não? Sim, eu não tenho dúvidas que as mulheres estão ocupando espaço, né, em todos os locais, né? Hoje a gente tem mulher engenheira, né? Em todos os espaços, né? Não é só aquelas profissões antigamente que eram típicas de mulher, professora, diretora de escola, né? Hoje em dia nós estamos em todos os espaços, e isso é muito bom. Mas não basta dizer, né, que vamos trazer mulher para a política, põe em cota, não, porque isso acaba criando outros problemas. O que a gente precisa é capacitar as mulheres. Então eu digo assim, que muitas mulheres não têm coragem, acham que a política é um ambiente muito masculino. De fato é, mas muitas mulheres já estão aqui à frente abrindo os caminhos, né? Portas, né? Outras vieram lá atrás, né? Eu já cheguei, já tinha várias mulheres aqui. A deputada Soraya Santos é uma referência nisso, tem outras mulheres que abriram os caminhos. Flávia, Benedita, mulheres que estão aí há muito tempo aí nessa luta, né? E o que a gente quer é capacitar mulheres para que elas se sintam prontas para vir. Não tem esse negócio de mulher que é laranja, que é colocada numa nominata só para fazer número. Isso está errado. Nós temos que colocar mulheres com condição de serem eleitas, de virem para a briga mesmo, disputar com os homens de igual para igual. Então eu acredito que esse aí seja o caminho. Ainda em relação à mulher, como é ser deputada e ser mãe? Bom, a gente tem tomado medidas aqui na Câmara para facilitar a vida das mulheres
que têm filhos pequenos, que são mães, porque eu já cheguei aqui com meus filhos criados, então é bem mais fácil, né? Mesmo assim, mãe é mãe, não importa a idade dos filhos, a gente sempre tem que, né, encontrar aquele momento, dar atenção, cuidar daqueles que a gente ama, cuidar da família. Afinal de contas, a família é a nossa pauta prioritária, então a gente tem que cuidar das nossas também, né? Mas, assim, nós aprovamos aí projetos, por exemplo, a mãe, né, a mulher que é recém, né, tem um filho recém-nascido, um bebê que está sendo amamentado, ela pode participar das votações à distância, ela pode dar presença à distância. Então, nós temos hoje deputadas de ambos os lados, aí a deputada Cris Tonieto, que é do nosso partido, a deputada Thalíria Petroni, as duas estão usufruindo dessa medida. Também agora a gente aprovou que mulheres com filhos até 6 anos possam trazer os seus filhos usando a cota, né, que a gente tem, a cota parlamentar para viagem. Então isso é muito importante, porque não adianta dizer para a mãe que ela pode viajar se ela tem que deixar o filho, né? Então, deixando claro que não houve nenhum aumento da cota, já é dentro daquele limite. Certo. Então, ao invés dela gastar mais com ela, fazendo mais viagens, ela faz menos e divide a despesa aí com o filho, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, tem que cuidar, porque se a gente quer mais mulher na política, a gente quer mulheres que possam também dar atenção aos seus filhos e à sua família. Essa é a nossa pauta, professor Alcides, né? E nós temos que cuidar disso com muito zelo. Com muito zelo e com muito carinho. São José é o segundo mandato. O que mais te alegrou e o que mais te entristeceu nesses 2 mandatos que aqui estamos na Câmara dos Deputados? Bom, o que mais me alegrou no primeiro mandato, sendo uma deputada da base do governo, foram os projetos maravilhosos para o Brasil que a gente conseguiu aprovar. Então, por exemplo, a gente tem aí o marco do saneamento, né? Isso é para mudar a história, né? De um povo abandonado, esquecido. 50% da população não tinha acesso ao esgoto, né? A água. 40 milhões de brasileiros não tinham direito à água. Isso é uma coisa assim tão absurda, tão impensável. Então me deu muita alegria participar. Outra coisa que me deu muita alegria é ter sido a primeira mulher a presidir a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Isso para mim foi uma conquista mesmo pessoal. Desde que eu me elegi, era um sonho que eu tinha por causa da minha formação. Eu me sinto em casa na CCJ, não é? Tristezas, né? A maior tristeza foi o resultado dessas eleições. Essa foi a maior tristeza. Eu acho que está difícil da gente se recuperar desse baque, inclusive faltando transparência nas eleições. Eu que fui autora da PEC do voto impresso, sempre lutei por transparência. E aí fica essa dúvida, né? Teve gente que fala até fraude, outro fala não teve, e a gente não tem como falar nada, porque se tivesse transparência, a gente teria a convicção. Sim. Mas, além disso, a tristeza de ver um processo eleitoral que não foi equilibrado. Na última quinta-feira, 25, a CPMI foi instaurada, né? O que você espera dela? Professor, a gente tinha uma expectativa muito grande, porque nós é que fomos atrás dessa CPMI, de autoria do nosso colega, deputado André Fernandes. Nós lutamos para conseguir as assinaturas, o governo ia com tudo para querer comprar retirada de assinatura, promessa de emenda, depois promessa de cargo, um vexame que a gente viu, né? E aí, finalmente instaurada a CPMI por conta daquelas imagens que vazaram, que jogaram no colo do governo, uma bomba, né? E aí o que aconteceu? Demitiram lá o ministro do GSI e passaram então, né, a querer dominar a comissão. E de fato, eles têm a relatora, que inclusive é amiga do ministro Flávio Dino, é da terra dele, são amigos, companheiros do partido dele. Então, assim, fica difícil da gente dizer o que espera. A gente espera que haja equilíbrio, né? A gente espera que a oposição consiga fazer a sua parte. Perfeito. Falando ainda de CPMI, agora vamos passar para a CPI, né, que é outro assunto problemático, enigmático que nós temos aqui, que é a do MST. Essa eu creio que a gente vai avançar mais, né? Sim, essa tem um cenário bem diferente, bem mais favorável, porque a oposição tem maioria.
né? O presidente e o relator, né, são da oposição e já estão fazendo um trabalho maravilhoso. Já tiveram agora lá no interior de São Paulo, né? E isso, e viram invasões, né? Quer dizer, o MST invadiu fazenda produtiva e lá montou, né, num galpão, que era um galpão, um QG para doutrinação de criança. E mais, o que foi mostrado, as pessoas lá passando assim, em estado de miséria, sem atenção, as crianças sem escola. Então, assim, a não ser, né, aquele local para serem doutrinadas, mas escola mesmo não tem. Então, muita tristeza, mas eu com muita fé que essa CPI do MST vai ser diferente das outras que já houve no passado. Essa vai funcionar. Tá certo. Homeschooling no Brasil. Essa dói na esquerda, né, minha amiga? Qual a sua opinião? Bom, eu sou autora de um projeto de lei que deixa muito claro que homeschooling ou ensino domiciliar não é crime de abandono intelectual. Conseguimos aprovar, a deputada Luísa Canziani, que foi a relatora do projeto Homeschooling, incluiu o meu projeto no seu relatório, ele foi aprovado na Câmara, está lá no Senado, aguardando a aprovação. Precisa ser aprovado, porque nós temos vários pais, são muitos pais que estão sendo perseguidos por conselheiros tutelares, por procuradores, promotores, né, que são alinhados à esquerda, que têm pânico. Você falou, dói na esquerda, eles têm pânico de não poderem doutrinar os nossos filhos, nossas crianças. E a gente sabe que é ali, né, ali que eles vão nutrindo, né, o marxismo, né, vão ensinando para as crianças, né. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um professor dando aula e falando que racismo, todas as coisas ruins só existem por causa do capitalismo, só. E que então tem que acabar com o capitalismo, quer dizer, doutrinando crianças, sabe? Às vezes uma criança, filha de um fazendeiro, aprende na escola, ouve da boca do professor que os fazendeiros são malvados, que tratam os seus empregados como se fossem escravos, e vai criando um conflito na criança muito grande, né? Interno muito grande. Um conflito. Bom, eu estou diante de um professor, né? Que sabe da importância, né? Da figura de um professor e a importância do professor na vida, na mente, no coração do aluno. Eu me lembro das minhas primeiras professoras, do primeiro ano primário, segundo, terceiro. Nossa, que amor que eu tinha por essas professoras, e elas representavam verdadeiras autoridades na minha vida, e assim com as crianças. Bom, vamos falar então um pouquinho do feminicídio, que é uma das coisas que está muito presente na vida dos brasileiros e principalmente uma das coisas que vem muito massacrando a mulher brasileira. Fale um pouquinho para nós do feminicídio. Bom, primeiro eu queria dizer que eu resisti muito a esse nome, a mudança do tipo penal, porque eu acho que homens e mulheres, né, é uma vida, né? São vidas, né? Então você começa a tirar, quando mata mulher é uma coisa, quando mata homem, quando mata criança, quando mata velho, é tudo uma vida. Mas enfim, o tipo penal está aí, é feminicídio, e aí a gente tem que se preocupar com a morte dessas mulheres por violência doméstica, não é? Que é uma coisa muito triste, é um dado muito assustador, porque infelizmente o Brasil é um país onde existe muita violência contra a mulher, né? E assim como existe violência contra o jovem, é muito triste, os índices de violência do nosso país são terríveis. Mas como a pergunta é sobre feminicídio, nós temos que trabalhar de forma eficiente, né? Tem muito a questão de educação e tem muita questão da punição. Porque, na verdade, o que eu digo é assim, por que tem tanto crime no Brasil? Porque existe quase que a certeza da impunidade. Então, a pessoa, o que dificulta, o que barra o crime? É saber que se ele cometer um crime, ele vai ser punido. A chance de ser punido é muito alta. No Brasil, em que menos de 8% dos crimes são desvendados, tá? E menos de 1% aí é colocado na cadeia. E depois ainda vem, né, as nossas leis frouxas, com esse negócio de saidão, saidão disso, saidão daquilo. Depois a progressão do regime, a pessoa cumpre 1/5 da pena e já muda de regime. Assim,
como é que você combate o crime dessa forma? Então, as mulheres, né, são vítimas dos homens, dos agressores, e são vítimas desse sistema cruel de legislação frouxa que a gente precisa alterar também. E outra coisa, a gente precisa reduzir a maioridade penal, porque muitos jovens, né, que a esquerda fala que eles podem até trocar de sexo, de preferência sem o consentimento dos pais. Né, com 8 anos, 10, 12, já pode trocar de sexo, já sabe o que querem na vida, mas não podem responder por seus atos criminosos, porque aí não, coitados, são jovens ainda. São inocentes. Né? Para então, os crimes são inocentes, para as coisas erradas. Aí tá tudo certo. Então, tem muita coisa que a gente precisa fazer, e eu quero deixar aqui a minha solidariedade, né, a todas as mulheres vítimas de violência, dizer o seguinte: coloquem a boca no trombone. Bom, o papo tá bom, mas infelizmente nosso tempo acabou. Agora você pode usar aí 1 minuto para fazer a sua despedida. Tá, professora, eu quero agradecer por essa oportunidade, esse papo tão bacana, esse café aqui com o professor Alcides, dizer que nós temos muito trabalho para fazermos juntos, porque DF e Goiás, né, estão ali, o DF está dentro de Goiás, e nós temos toda uma região aí do entorno, né, para ser trabalhada, nós temos que cuidar. Eu digo que para cuidar do Distrito Federal, da vida dos moradores do DF, a gente tem que cuidar também do entorno do DF, né? Dar condições dignas de vida. Vocês podem contar comigo, tanto no DF como em Goiás. Eu trabalho muito a questão da agricultura familiar. Sou uma parlamentar que realmente invisto, tá? Aqui no DF e no Goiás, aqui nesse cinturão, aqui no entorno. Tá? Estamos juntos e vamos lutar pelos valores, gente. Não vamos nos calar. Querem nos calar, professor. Querem nos calar, mas nós não vamos Mas nós não podemos desistir, professor. Desistir não é uma opção. Tá? Então estamos juntos, vamos junto aí. O nosso partido PL é o maior partido e agora nas eleições municipais nós temos que fazer muitos prefeitos, muitos vereadores. O PL tem que vir com muita força, porque isso vai favorecer demais a direita para 2026. Com certeza. Bia, muito obrigado. Foi um prazer muito grande estarmos aqui com você. Fiquei muito feliz com esse bate-papo nosso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Essa nossa programação, esse café. E a partir de amanhã nós vamos estar divulgando, né? E jogamos nas redes sociais breve. Lhe avisarei. Um abraço.